George Russell e Carlos Sainz dão chuva de críticas à FIA, aos comissários e à maneira que as punições são feitas na Fórmula 1 hoje em dia. Nessa semana, pré-GP do Qatar, penúltimo do ano, tivemos o Media Day, onde o George Russell e o Carlos Sainz foram alguns dos pilotos entrevistados. E, obviamente, depois das desclassificações das duas McLaren no último final de semana, pelo desgaste excessivo ali da prancha do assoalho que fica embaixo do assoalho dos carros, todo mundo saiu perguntando pros pilotos sobre essas regras, punições, e não só sobre isso, né? Sobre as punições em ultrapassagens, em toques, em escapadas da pista, ganho de vantagem e tudo mais. O Carlos Sainz começou falando que tem que mudar tudo. Que os comentaristas tinham que ser os comissários. E ele citou 3 comentaristas britânicos, que ele falou que acompanha bastante. E ele falou que não, os comentaristas é muito diferente, porque esses comentaristas aqui, eles têm tempo de avaliar a situação, eles não têm pressão, eles têm todos os dados, todas as telas, todos os lances, e eles não seguem certas diretrizes que acabam limitando os comissários da FIA a julgar um caso. Esses comentaristas acabam olhando só a experiência de corrida deles. E sem pressão, eles julgam do melhor jeito possível. Ô, Sainz, já vou comentar. E aí o George Russell, meu Deus, o George Russell foi perguntado também e ele falou, não, isso aqui que o Sainz falou, beleza, mas quero falar outra coisa. Eles estavam animados. Quero falar outra coisa, que é um absurdo num esporte multibilionário como é a Fórmula 1, os comissários não serem realmente profissionais, uma profissão, não serem pagos, eu quero dizer. Vou dando um contexto aqui, os comissários são voluntários, que é absurdo pra mim. Os comissários são voluntários, então o Russell falou que não, eles tinham que ter um salário, eles tinham que ser remunerados, porque afinal é um trabalho, né? E agora eu vou dar meus 5 minutos de opinião aqui. Primeiro, o Carlos Sainz, Sainz, eu adoro você, mas você tá de brincadeira, né? Ah, mas ele tá falando dos comentaristas. Ah, mas os comentaristas estão sem pressão, estão com os dados, por isso que eles fazem sem diretrizes. Mas é lógico, sem pressão é muito mais fácil, né? É muito mais fácil a galera avaliar. É lógico que eles são bons ali, comentaristas, fazem análises muito boas. Mas sem a pressão de realmente estar ali na hora e ter que decidir alguma coisa, é mais fácil. E não ter diretriz, aí vira várzea, né? Aí vira terra de ninguém, né, Sainz? Tem que ter uma certa diretriz. Tem que ser um pouco mais flexível? Concordo. Mas tem que ter alguma regra, né? E do lado do George Russell, eu tô com ele. Porque no mundo da Fórmula 1, que é bilionário, e os comissários serem voluntários, tá de brincation with me, né?